É para contar a história sobre Tonho de Souza, né? Tonho Antônio Adrião Alves Costa. Era um apaixonado por Pocinhos. Ele disse que daqui não saiu, só saía para o cemitério, dizia a gente. Politicamente, Toninho era sincero. Todo mundo queria Toninho do lado dele. Ele não abria mão dos ideais que ele estava defendendo por medo de nada ou de ninguém. Ele era um homem que morava no centro da cidade com as portas abertas o tempo inteiro. Toninho era o filho assim, era uma pessoa que foi de Deus e virou para cuidar dos pobres. Pocinhos, nessa época, na década de 60, era uma cidade pequena. Era uma cidade que tinha 10 mil habitantes, talvez não tivesse 9 mil habitantes. Então, isso permitia que as pessoas, as famílias se integrassem. Era praticamente uma família só. Na verdade, Antônio Adrião, que é assim que a gente conhecia, o Tonho de Souza, né? Eu conhecia, logo quando eu cheguei em Pocinhos, eu já conhecia ele, porque ele era já envolvido na política, né? E quando eu chego numa cidade pequena, as primeiras pessoas que você conhece são pessoas ou envolvidas com a religião, com a política ou com o futebol. E Toninho tem essas ligações muito com o futebol e principalmente com a política, né? Tonho de Souza sempre foi... Tinha três homens em Pocinhos que sempre foi muito ligado à população. Eram pessoas caridosas que ajudavam as pessoas necessitadas. Tonho de Souza, Severino Guimarães e Geraldo Porto, Geraldo Felipe. Esses três homens têm uma história em Pocinhos de ajuda à população. E ele assistia algumas pessoas, tanto da cidade como no sítio, até para a sobrevivência mesmo. Esse trabalho veio antes dele entrar na política. Meu pai entrou em política através de seu Tota Ribeiro, que incentivou a ele, que era compadre. Aí disse, compadre, entre na política, o senhor é uma pessoa boa, o senhor é muito carinhoso, o senhor dá pro troço. Aí ele foi. Pocinhos era distrito de Campina Grande. Pocinhos se emancipou no dia 10 de dezembro de 1953. Naquele momento não havia posições políticas fortes. Tonho de Souza, naquele momento, já participava de toda a campanha, toda a movimentação política para a emancipação de Pocinhos, sendo concunhado com Zé Alves, que foi nomeado o primeiro prefeito de Pocinhos em 1953. Se você for nos anais da Câmara de Vereador e pesquisar a quantidade de projetos de lei, de proposituras feitas por Toninho, você vai ver que é imenso. Talvez eu não vou correr o risco de mentir ou de errar dizendo que é o mais, mas se não for, no mínimo ele é o segundo que teve mais proposta. Porque além de atuante, ele era representante. Toninho não fazia política todos os dias, o dia todo. Você se encontrasse Toninho, um pobre daquele parasse Toninho, seu Toninho, estou sem um remédio em casa, o que ele tivesse no bolso ele dava. Eu sempre conheci Toninho assim. Aí ele dizia, eu estou querendo para comprar a carne, chegava para pedir um remédio, ele tirava, dava o dinheiro e nós íamos almoçar puro, sem mistura. Aconteceu muito isso. Mas Toninho tinha uma qualidade que o fez exercer tantos mandatos, principalmente legislativo. Ele era um mediador. Então, Toninho não era aquele que partia para o embate na Câmara com outros vereadores, era o contrário. Ele era um mediador, ele era um conciliador. Por isso, na época que eu fui vereador, exerci o mandato de vereador, ele era o presidente da Câmara, e a oposição não tinha nenhum tipo de perseguição, restrição, pelo contrário. Ele deu à oposição, éramos 4, eu, Adriano Galdino, Gilson, Albuquerque e Marconi, ele deu toda a liberdade para a nossa atuação política na Câmara. Então, Toninho era um conciliador. Ele sabia conversar e convencer as pessoas. E quando teve a oportunidade de ter o poder, mesmo por pouco tempo, como no Executivo, quando Clóvis se afastou por uma questão de saúde, teve que fazer uma cirurgia, passou um mês fora e a licença era maior,
Toinho, vou fazer como outro, mostrou as unhas, ele foi para cima, resolveu problemas estruturais da cidade, eletrificou a região que nunca tinha tido energia, conversava com o povo, atendia o povo na rua, e isso chegou ao ponto de despertar ciúmes dos políticos do próprio partido dele. Naquele tempo todo sítio era no escuro, não chegava eletrificação rural no sítio. Vai chegar naquele momento que Toinho leva a eletrificação, aquilo era uma novidade muito grande e difícil e caro. Aí quando o Clóvis soube, lá no hospital, operado, ainda precisando ficar no hospital, ele não contou história. Se deu alta, ele mesmo deu alta a ele mesmo e fez carreira para Pocinhos, para, segundo, na linguagem dele, né? Na linguagem dele, parar o irresponsável do Toinho de Souza, que estava botando energia para o povo da zona rural. Mas Toinho de Souza fez isso não por irresponsabilidade, porque ele era um político que queria fazer muito pelo povo. Ele sentia vontade de fazer as coisas pelo povo. Ele nunca teve a oportunidade de ser prefeito, né? Mas ele queria fazer muito pelo povo. Quando ele teve aquela oportunidade, a primeira coisa que ele pensou em fazer foi fazer a eletrificação rural, e foi ele que começou essa eletrificação rural em Pocinhos, né? Ele foi conhecido como o homem da eletrificação rural. E isso para mim é motivo de muito orgulho, porque ele dizia assim que só sossegava quando apagasse o último candeeiro dos sítios. Era interessante, como eu já falei, o chevetinho dele era cheio de fios, de tudo que remetia à eletrificação. E sempre chegava alguém, se eu estou indo lá na minha casa ainda não chegou a energia, e ele tinha aquele compromisso. Eu fazia instalação de casa, por exemplo, na Rede do Boi, nós botávamos poste, botamos energia completa. Na Rede do Boi, no Lagoa Sagada, de todo canto. Que ele tirava do bolso dele uma instalaçãozinha de casa, ele já veio tirar do bolso dele para comprar. Tinha vezes que nós ia até no distrito atrás de transformador para ver mais barato, para tudo ele corria atrás. A primeira lei orgânica do município de Pocinhos, ela foi criada na presidência de Antônio Adrião Alves da Costa, da Câmara Municipal de Pocinhos. Houve essa necessidade de reformar as leis orgânicas do Brasil inteiro, um movimento que foi nacional, e Toinho procurou o meu escritório juntamente com o doutor Farias para que a gente trabalhasse nessa propositura, quer dizer, eu dando o aspecto legal e o doutor Farias com os demais vereadores na presidência da Câmara fazendo o arcabouço administrativo do município de Pocinhos. E aí deu certo que ela continuou, houve modificações, mas a estrutura ainda é a mesma. Enquanto não fizerem outra Constituição, enquanto não fizerem outra, a lei orgânica é o maior legado dele. Ele elaborou, presidiu a discussão, elaborou e promulgou a lei orgânica de Pocinhos. Esse é o maior legado político dele. Então, sendo para Pocinhos, ele estava sempre pronto. Toinho, eu preciso ir contigo lá em João Pessoa resolver isso. Ele, bora. Eu preciso ir resolver uma coisa, um empréstimo que a gente fez em Fortaleza. Ele foi comigo em Fortaleza. Então, Toinho não tinha dificuldade. Estava sempre pronto, com a maior boa vontade, com a maior agilidade, com a maior responsabilidade, compromissado demais com a cidade, com o seu povo. Enfim, eu acho que o maior legado de Toinho de Souza é esse. Eu acho que esse legado, que às vezes até eu comento isso com os vereadores, né, de Pocinhos, olha, como é diferente esse vereador de Pocinhos, né? Como é diferente, está faltando aquele entusiasmo, aquela vontade de Toinho de Souza, né? Toinho de Souza tinha aquela vontade, aquela preocupação, aquela garra de sempre buscar e contribuir por uma Pocinhos melhor e mais justa para todos. Naquele tempo o câncer era o fim do mundo. Com meu irmão, que teve um CA, a gente não esperava assim, papai tanto levar a gente para o Laureano, ele nunca pensava que ia levar um filho para o Laureano. Aí foi o constrangimento maior da gente, sim. Entendeu? Aí papai, meu irmão passou 1 ano e 6 meses lá, nós morávamos lá dentro do Laureano. Ele ficou assim, a vida ficou assim, a gente ficou
ficou agoniado. Naquele tempo tudo era difícil, família pobre, a gente não tinha condições. Então, com o falecimento do filho, José Roberto, Toninho, isso abalou muito emocionalmente e a vida de Toninho mudou muito depois do falecimento do filho. Depois da morte de Zé Roberto, Toninho passou por um período muito difícil, muito difícil. Nessa época, nós éramos vizinhos. Eu morava ali, nós morávamos ao lado da igreja, ali naquele calçadão. Eu numa casa e ele na outra. E eu ia visitar Zé Roberto quase todos os dias, né? Zé Roberto era 13 anos como eu, e às vezes quando eu não ia para o jogo do 13, aí eu levava meu radinho de pilha, a gente escutava o jogo lá na cama, nós dois juntos, ele muito doente, sofrendo, mas aquela era uma maneira que eu tinha de retribuir, porque Zé Roberto foi um cara legal, foi um menino que ria, que brincava, que sabia se relacionar com os amigos, jogava bola com a gente, ia para festas com a gente, era um cara diferenciado. Mas depois que ele faleceu, aí meu pai disse, eu vou ter uma cruz para carregar, outra cruz, vou criar um instituto, fazer o benefício do povo em nome do meu filho. Aí meu avô se dedicou a essa causa, que inclusive é um dos maiores benfeitos dele no município, foi criar o Instituto José Roberto, né, que é no bairro de Nova Brasília. Aí foi quando ele fez do assistencialismo às pessoas o seu modo de vida. Ele passou a se dedicar muito mais a assistir as pessoas com o Instituto. O Instituto apenas institucionalizou ou formalizou o assistencialismo que ele já praticava. Ele se dedicava a vida dele, tanto ele como minha avó, nesse instituto, a fazer o bem ao próximo, a fazer o social, a trabalhar junto com as pessoas, né? Então, se fazia bingos lá, se fazia festa do Dia das Mães, festa do Dia dos Pais, festinha das crianças, né? E era o orgulho dele e da minha avó fazer tudo isso. Tinha escola para adulto, eu me lembro que eu fui coordenador do Mobral nos anos 70 e a gente funcionava com escola lá, levando a alfabetização para o povo. Tinha assistência médica e dentista, quando não podia ir lá, ele encaminhava, tinha um problema de ficha social. Todo o pessoal ali era cadastrado, e ele prestava aquela assistência para inserir aquela população na vida social da pessoa. Deixar de ser marginalizado, deixar de ser apenas números e se transformar em cidadão. Eu acho que foi isso um dos principais trabalhos de Toninho. Eu fui uma criança que participei de muitos eventos aqui no Instituto José Roberto, né? Como era? Dia da criança, a gente ganhava presente, se estou entregue. Doava os brinquedos. Também tinha muitas doações, quando tinha uma pessoa carente, ele trazia. Quando alguém precisava, ia na casa dele, pegar lá. E todos os sábados tinha os bingos beneficentes também para as pessoas carentes. Nova Brasília, os veteranos mais novos que não conhecem, infelizmente não tiveram a oportunidade de conhecer, mas nós, como crianças, nossos pais, tem muita lembrança boa do Instituto José Roberto, né, através de seu Toninho de Souza. O pessoal ia na casa dele, pedia as coisas, ele dava. E aí no Instituto ele fazia aquela doação, era cobertor, tudo ele dava. Ele era muito bom, seu Toninho. Isso aqui já era nos dias das festas das mães que ele dava a gente. O dia das mães ele fazia. Quando via seu Toninho chegou, quando seu Toninho não vinha, mandava alguém, mas a gente já sentia falta. Toninho era um aficionado por futebol, por esportes. Ele chegou a ser ainda atleta de futebol. Me lembro da minha meninice, que ele jogava, porque ele era mais velho que eu, né? E tomou conta do Náutico, de futebol de salão. O Náutico só tinha mesmo aquele embriãozinho. Então o Toninho começou a tomar conta do Náutico. E Toninho era o patrono. Além de fazer os treinamentos na quadra do colégio, Toninho levava esse time para Campina Grande todo sábado à noite para a disputa dos campeonatos. Aqui em Campina era na ABB e no Clube do Trabalhador. E Toninho era quem, do bolso dele, as despesas dele, custeava toda essa despesa. O time engrenou, certo? E o time se tornou bom,
Se você chegasse em Pocinhos à noite, dizia que não mora ninguém, não é? Estava todo mundo na quadra. Mas antes de chegar em Pocinhos, eu mais jovem, eu morava em Puxanã, a gente já ouviu falar no Náutico de Pocinhos, futebol de salão, que é daquela geração do Cabo Branco, de João Pessoa, do Campinense Clube, o maior time da Paraíba, o Náutico era um desses times de futebol de salão. Ainda hoje, se procurar alguém ali pelo calçadão das antigas, o pessoal sempre vai falar no Náutico de Pocinhos. E Toninho era o treinador desse time. Então, a melhor equipe de futebol de salão da Paraíba, uma delas, Toninho era o presidente. Era emocionante, porque nesse tempo, principalmente aqui em Campina Grande, né? Nesse tempo, o futebol de salão de Campina Grande vivia um auge, sabe? O time era um bocado de menino acostumado a jogar desde pequeno. Então, ali, aquele era como se fosse uma máquina, sabe? O conjunto que a gente tinha, sabe? Então, não tinha essas técnicas, não. O que Toninho, às vezes, falava é quando ele observava que tinha um jogador que se saía mais no time adversário, ele chamava, ei, cuidado com aquele cara ali que ele é muito perigoso, tal. Né? Quer dizer, ele dava essa técnica, o resto ele deixava a gente jogar lá. E como se diz, proteção, certo? Ele nos dava proteção, nós éramos todos jovens, muitas vezes até de cabeça quente, com o desenrolar de uma partida, né? Mas ele chegava e, né? Ele tinha um poder, né? Podemos dizer assim, um poder, porque ele, além de ser uma pessoa da justiça, ele era vereador, ele era esse tipo de gente, então, quer dizer, era um camarada influente, certo? E aqui em Campina Grande eles conheciam também, e ele dava esse tipo de proteção a gente. E quando ele tinha dinheiro, certo? Quando terminava o jogo, a gente ia lanchar. Quando não tinha, voltava para casa sem comida mesmo. E Toninho ali, sabe? Nervoso, certo? Ele era muito nervoso quando a gente jogava, sabe? Tem uma passagem engraçada uma vez. Foi a gente num jogo aqui, pelo campeonato daqui, campeonato da cidade de Campina Grande. Um jogo, assim, sem muito incentivo pra gente, sabe? O time era muito frágil, o opositor. Então a gente começou a jogar e aí eles, angus. Aí chegou perto da gente e disse, a reunião, né, perto daquele tempo, aí disse, olha, lote de filho da p***. Se vocês jogam, eu deixo tudo e aqui eu vou embora. Deixava a gente aqui em Campina Grande. Claro que ele não fazia isso, não, de jeito nenhum. A índole dele não deixava, não. Então, Toninho foi isso, certo? Um camarada, uma pessoa muito boa, certo? Uma índole muito boa. Um camarada calmo em umas coisas e nervoso em outras, certo? Ele era muito nervoso quando se tratava do futebol, que ele era o técnico da gente, sabe? Era o técnico, era o presidente, era tudo, né? Do time. E o futebol de salão de Pocinhos, que chegou no auge, chegou ao ponto de ser campeão paraibano de futebol de salão, devia muito a Toninho, porque foi ele que organizou aquele time. Claro que os atletas são quem joga, e nós tínhamos um time a nível de seleção brasileira na época. Mas Toninho era o elo de ligação entre cada um. Toninho sabia contornar as situações, conseguir apoio, conseguir um carro para o time jogar fora. O Náutico divulgou muito o nome da cidade na década de 60 e de 70, que foi o auge, e Toninho era o técnico do Náutico. Toninho é aquele cara que era o paizão tanto da família, que Toninho era louco pelos pais, louco pelos filhos, louco pelos genros, louco pelas noras, né? Ele era um paizão de todo mundo. Inclusive, o genro dele era como se fosse filho, as noras como se fossem filhas dele. Porque Toninho era aquele homem de casa. Era o político do povo e o homem de casa. O cara que proveu a família, que não deixou faltar nada para a família. Que sempre buscou e conduziu, procurando engrandecer a cidade e fortalecer a família. Poucas pessoas em Pocinhos que eu conheci e conheço tiveram tanto cuidado em filhos e genros como Toninho teve. Toninho, naquele tempo que Toninho fazia política, não se exigia concurso público, e Toninho conseguiu empregar todos os filhos e genros que prestavam. Toninho conseguiu trabalho, Toninho amparou. Eu costumo sempre dizer assim, que a época que eu mais lembro dele é janeiro. Quando
eu sempre vejo todo mundo postando veraneios e algo que eu achava lindo nele era que o 13º dele era para a gente ir para a praia. Sempre em dezembro, novembro, dezembro, ele botava o Eduardo num carro, ia para o Eduardo, que é o genro, ia para João Pessoa, procurar casas para que em janeiro a gente pudesse estar indo. Então, ele tinha a preocupação de levar todos, de ninguém ficar de fora. E eu me recordo coisas assim, porque a gente sabe que hoje os dias são fáceis. Mas naquele tempo tudo era muito difícil. E eu lembro que quando ele sempre ia em João Pessoa, porque ele sempre tinha que ir no Tribunal de Contas, ele tinha que ir em algum lugar com relação à vida legislativa dele, e ele sempre passava nas Americanas para trazer um saco de serenata. E era interessante que quando ele chegava, ele entregava nas mãos de vovó e todos tinham que ganhar um serenata. Outras coisas que eu me recordo, assim, que são detalhes pequenos, mas que eu acredito que faz toda a diferença porque mostra o zelo e o carinho dele por nós, era que quando, naquele tempo de muita dificuldade, ele comprava uma lata de leite moça e entregava para a vovó, e vovó fazia a fila de tudo, em cada um comia uma colher de leite moça, para que ninguém ficasse de fora. Eu lembro-me também que ele comprava sempre na feira o leite ninho, e quando era no domingo, era a sobremesa do domingo, comer banana com leite ninho, e ela dividia igualmente para que ninguém ficasse de fora. São pequenos detalhes, mas que para a gente mostrava o quanto ele se preocupava, o quanto ele era família, né? Eu fico sempre pensando assim, os nossos passeios, ele não se limitava só a isso, né? Se ele tivesse algum dinheiro folgado no bolso da semana da feira, ele levava a gente para almoçar no domingo, ele levava a gente para ir conhecer algum lugar, ele sempre muito religioso, né? Eu me lembro que a gente sempre costumava ir em Lagoa Seca, que ele gostava de ir no convento lá, em Areia, no Pernambuco, e todos esses lugares ele fazia questão. Era interessante que ele tinha um chevetezinho e ia tudo no colo do outro. Ele não queria saber da Polícia Federal, ele não queria saber como ia, mas para ele só estaria completo se ele conseguisse levar o maior número possível. E uma questão pitoresca que os mais próximos conheciam. Todos os dias, Toinho vinha com a esposa a Campina Grande. Todas as tardes, Toinho fazia esse passeio. Pertinho, 30 quilômetros, ele vinha de tarde com a esposa a Campina Grande. Todas as pessoas em Pocinhos mais próximos dele sabiam que isso era como um hobby para ele. Isso era momento família. Ele, esposa, filhos. O que eu achava muito lindo nele também era a forma como ele se preocupava com todos. Como era que vovó estava, ele era super proteção para ela, ele era provisão. Quando vovó hoje, que está acometida de um Alzheimer, eu me lembro que ele sempre foi provisão para ela. Ele nunca deixou ela desprovida de nenhum valor. E eu lembro-me que quando ela começou no Alzheimer, ele tirava o dinheiro dele e dava a quantia que ele sempre dava a ela por mês. E a gente dizia, vovô, não dê não. Ela dá o povo na rua, ela não pode mais estar, não faça isso não. Dê um dinheirinho trocado a ela. Aí ele dizia a gente que dava, mas por trás ele não dava. Ele fazia do mesmo jeito, como se ele não pudesse trair ela. O maior legado de Toinho, na minha opinião, era amar e ajudar quem mais precisava. Ele não media esforço. Era uma coisa impressionante. Isso era de dia à noite. Toinho vinha para Campina Grande todos os dias. Todos os dias, Toinho, você encontrava ele no carrinho dele em Campina Grande com gente dentro do carro, para trazer para o hospital. Não era só trazer para o hospital, era dar o acompanhamento, era buscar um internamento, era dar assistência, levar a família, trazer de volta quando estava curado, entendeu? Era distribuir feiras, né? Com esse Instituto Zé Roberto, ele ajudou milhares de famílias em Pocinhos. Eu acho que deixou uma lacuna muito grande, né? Isso aí eu não tenho nenhuma dúvida que foi da geração de 60 para cá, o vereador que mais ajudou os pobres e que abriu portas, né, e a cabeça de outros políticos para que pudessem fazer esse mesmo tipo de trabalho. E seu Antônio deixa um legado muito importante para a sua família, um legado de um homem público, de um humilde
de um homem que tinha o sentimento de ajudar aquelas pessoas, né? Aquelas pessoas mais carentes. Eu hoje, como gestora, me sinto muito feliz hoje de estar falando deste grande paciente que foi o seu Antônio de Souza. Aqui deixo as minhas saudações a toda a família, da pessoa de Dona Neuzeta, a sua querida esposa, né? E dizer que os pacientes hoje se sentem felizes em saber que por aqui passou um cidadão chamado Antônio de Souza e que deixou o seu legado, a sua marca, né? Nas suas ações sociais, ajudando aquelas pessoas mais carentes do nosso município. Nesse período que eu alcancei, na década de 60, até o falecimento dele, Toninho era um órgão de Pocinhos, uma parte integrante da vida de Pocinhos. Pulsava com Pocinhos. Pocinhos pulsava com ele e ele pulsava com Pocinhos. Eu acho que o maior legado dele, para mim, é o quanto ele amava servir. Ele tinha o desejo de fazer o bem às outras pessoas. Então, para ele se sentia impossibilitado se ele não pudesse ajudar um amigo. Vocês percebam que, e aí é um testemunho, Antônio Adrião Alves Costa, Toninho de Souza, nunca foi um homem rico. Um homem que passou mais de 40 anos na política, ele não acumulou bens. E por que ele não acumulou bens? Essas pessoas que são assistencialistas, isso é um dom que Deus dá, da assistência. Essas pessoas não acumulam bem, não acumulam riqueza. São pessoas que o que conseguem dá às pessoas, assiste às pessoas. Esse para mim foi um legado forte, mas é um legado da personalidade. Se for para a religião, são os frutos que ele vai colher na outra vida, foi essa assistência que ele fez. Tá tudo bom? Eita, seu Toninho tá rezando o texto, né, seu Toninho? Tá tudo bem, né? Coisa boa. E Neuzeta tá aí mexendo, né? Outro cheiro. Dê outro cheiro nele. Outro beijo. Eita.